Bom, então vamos fazer uma explicação aqui em relação a esse vídeo. Nós vamos colocar aqui, basicamente, membro torácico esquerdo, torácico direito, pélvico esquerdo e pélvico direito. Então vamos ter esses cavalos aqui, perfeito, onde nós vamos ter aqui o membro pélvico e aqui os membros torácicos. Ok. A gente leva em consideração que estes são direito e esquerdo, pélvico esquerdo e pélvico direito. O que acontece? Eu posso ter uma influência positiva. O que quer dizer uma influência positiva? Quer dizer que o membro pélvico direito, quando ele está manco, ele pode ter uma influência positiva sobre o direito. E ele pode aparecer manco. Isso quer dizer que, às vezes, o problema está principalmente no membro pélvico direito. Então, quer dizer que nós temos um problema real, mas nós vamos colocar uma cor diferente aqui neste mas, porque este mas aqui significa principalmente o que? Significa que este cavalo ele tem um falso positivo, mais verde é um falso positivo. E o vermelho significa, o que significa o vermelho? O vermelho significa que ele está manco, ele é um real manco, manco real. Então o que acontece? Nós estamos vendo que o membro pélvico, neste caso, ele sim está influenciando o membro torácico. Então aqui nós estamos tendo uma influência positiva. Isso não acontece o contrário. Isso quer dizer que um membro torácico direito, ele nunca influenciaria com uma manqueira no membro pélvico direito. Então o que vai acontecer? Nunca vamos ter, principalmente, uma manqueira do membro torácico direito que influencia o pélvico direito. Isso não acontece. Qual que seria a segunda situação? A segunda situação seria que o membro pélvico direito ou esquerdo influencie positivamente o esquerdo ou o direito, mas que ele também esteja manco, ou seja, que os dois estejam manco, ou seja, que aqui está manco do membro torácico esquerdo e manco do membro pélvico esquerdo. Essa seria a característica. Não é correto, isso é muito importante, não é correto que nós tenhamos uma influência diagonal. Isto é falso. Muitas pessoas acreditam que o membro pélvico direito tem uma influência positiva no torácico esquerdo. Isso é totalmente falso. É falso por quê? Porque os cavalos, vamos colocar aqui falso. Os cavalos que têm manqueira no pélvico direito, eles podem influenciar o ipsilateral. Ele fica sempre no mesmo lado. Sempre no mesmo lado. Ele não fica no membro contralateral. Então, eu não vou riscar muito nessa região, principalmente por isso. Então, nós vamos levar em consideração, se eu faço mais uma vez outro desenho, eu faço assim, membros torácicos e membros pélvicos. Novamente, eu tenho aqui uma influência nesse sentido, que é uma influência falsa. Vamos colocar assim, falso. Sempre a tendência é neste sentido, ou seja, de membro pélvico direito para torácico direito. E nós não vamos ter uma influência ao contrário, uma influência negativa, e nós vamos ter uma influência positiva. É muito importante levar isso em consideração. Se um cavalo, olha que interessante, se um cavalo ele está manco, não sei por que você faz isto, mas não tem problema. Este cavalo está manco do membro pélvico direito, ele está manco do membro torácico esquerdo. Potencialmente são duas coisas diferentes.
É muito importante levar isso em consideração. Então, o que eu quero dizer, só para fazer um rápido resumo, é que nós podemos ter aqui duas opções. Quais são as duas opções? Uma opção é que este cavalo esteja manco do pé direito e ele esteja principalmente influenciando como um membro torácico direito, né? Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco exatamente o que acontece em relação a esse tipo de influência. Normalmente, uma manqueira, não todas as manqueiras do membro pélvico positivo influenciam positivamente. Às vezes a gente tem uma manqueira que vai ser uma manqueira assim. Ó, eu vou ter uma manqueira onde eu vou ter ele positivo. Vamos colocar essa cor aqui. Positivo. Perdão, ele fica fazendo isso, não entendo porquê, mas não tem problema. E eu tenho esse membro negativo. É comum, lógico que a manqueira desse cavalo é num pélvico direito, ok? Agora, eu posso ter um cavalo positivo do pé e positivo da mão. E aí, o que acontece? O seguinte ponto é ver a intensidade. Por quê? Porque se eu tenho a seguinte intensidade, eu vou apagar aqui agora estes mais, sim? Eu vou ter a seguinte intensidade. Então, observem que eu tenho uma intensidade muito grande, a manqueira do pé direito muito grande, e a do torácico direito não é tão intensa. Vocês veem que aqui é maior a intensidade da manqueira, muito mais clara no pé, e aqui é menor. Às vezes eu tenho uma influência positiva, perfeito. Mas se eu tenho uma intensidade muito forte no torácico e pequena no pélvico, talvez eu tenha aqui duas manqueiras. Uma manqueira principalmente no torácico A e uma manqueira que pode ser no B, porque ela nunca vai influenciar. Outra opção pode ser qual? Que eu tenho uma manqueira muito intensa no A, ou seja, no torácico, e eu não tenho a manqueira no pélvico. Perfeito, isso é comum. Então, quer dizer que a manqueira desse cavalo é no torácico direito, mas ele não influencia o pélvico. Isso é falso, é negativa a influência. Não tem uma influência positiva sobre o membro pélvico. Perfeito, isso é outra característica. E o que mais vamos ter? Podemos ter a seguinte situação. Igual. O que acontece no igual? Quando igual, pode ser pélvico e pode ser torácico. Então, o que eu faço, geralmente? Eu sempre começo o meu exame pelo membro pélvico. A não ser, olha essa observação, que no membro torácico a intensidade seja maior do que no membro pélvico. Aí eu vou começar primeiro no membro torácico e segundo no membro pélvico. Quando é o contrário, que a intensidade no membro pélvico é maior e no torácico menor, logicamente eu vou começar primeiro pelo membro pélvico e segundo pelo membro torácico. Aí o que vai acontecer? Eu vou bloquear esse cavalo, ou seja, eu vou procurar a manqueira, porque se eu procuro a manqueira e eu encontro uma lesão, por exemplo, no tarso, ele insiste em vir para cá, por exemplo, no tarso, eu encontro a manqueira, às vezes eu bloqueio, e se eu bloqueio, esta manqueira desaparece, ou seja, ela se torna negativa. Perfeito, desapareceu. E eu já sei que não tem nada no membro torácico, foi influência do membro pélvico. Agora, se eu tenho, última opção, essa explicação é super importante. Se eu tenho uma manqueira com uma intensidade igual, o que eu vou fazer? Eu posso começar pela inspeção, sempre vou começar pela inspeção estática, inspeção dinâmica, e eu vejo qual membro me dá informações mais relevantes para começar
a sair rápido do problema mais fácil. Por exemplo, se eu tenho efusão na patela, no recesso medial da femorotibial medial, eu começo pelo membro pélvico. E se eu tenho efusão do boleto, eu começo pelo membro torácico. Então, quer dizer, eu vou sempre procurar meu exame físico como um funil. O que é um funil? Eu começo do simples e eu vou, vamos com o contrário, vamos colocar ele aqui, senão não cabe. Eu começo do simples, geral, para o específico. Aqui começa meu exame físico. Exame físico começa aqui. Então, quer dizer que, à medida que eu vou avançando no meu exame físico, eu começo a reduzir as possibilidades até chegar no grande ponto, que vai ser meu diagnóstico. Então, isso é muito importante considerar, principalmente em todas as possibilidades que a gente tem aqui. Então, eu quero que vocês lembrem disso durante o exame e vocês vão ver o que nós fizemos com este cavalo.